mais. Vem de Fatec Senai, a maior faculdade de tecnologia de Mato Grosso. Voltamos. Muito bem, 7h29. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lívia Queiroz, que é advogada e membro da Comissão de Estudos da Lei de Recuperação Judicial e Falência da OAB de Mato Grosso. Bom dia, Lívia. Tudo bem, querida? Bom dia a todos, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia a todos presentes aqui também. Muito bem, o nosso assunto é justamente recuperação judicial. Temos uma aí que está muito sendo... Sim. Que está na mídia toda, sendo debatida e etc. É evidente que nós somos... O nosso ângulo aqui hoje é sobre a recuperação judicial, que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que pode ser lançada, que as empresas podem lançar a mão disso quando tem alguma dificuldade, estão em risco de falência. Isso. Né? É uma medida que protege empregos, protege empresas, etc. Tem todo um procedimento, você tem que se encaixar dentro das condições, né, para se alcançar. Mas eu queria que você falasse sobre essa ferramenta, como ela está sendo utilizada e como ela pode ser utilizada, e principalmente deve. Sim, claro. Bom, bom dia a todos. Como falamos aqui, hoje está em evidência, né, a recuperação judicial do Grupo Americanas. Né? Recentemente foi deferida a recuperação judicial do grupo. E falando especificamente sobre recuperação judicial, do Instituto da Recuperação Judicial, tá? A lei, ela estabelece ali, ela dá a oportunidade para aquelas empresas que estão em atividades ali no mínimo por um período de 2 anos, certo? Que estão com a sua viabilidade econômica financeira inconsistentes, digamos assim, prejudicadas, tá? Visando ali a sua função social, o seu segmento, a recuperação judicial, ela vem para que, além da sua função social, o seu segmento, manter os empregos, né? Aquela empresa de pé, por exemplo, as Americanas, hoje, se fechassem as portas, ela atingiria aí 20 cidades. Correto. Aqui no estado de Mato Grosso. Eu não sei quantos empregos está se tratando. A quem interessa fechar as Americanas? Que acho que ninguém. A sociedade não interessa. Proteger as empresas, claro, dentro dos limites da legislação, é importante que se faça. Sim. E esse instrumento, desde quando existe? 2005. Desde 2005. Isso. Mas ele se popularizou depois de um período. Isso, na realidade, assim, era até questão de há muito diálogo, muita conversa, de que se há a confusão entre a recuperação judicial e a falência. Então, quando você menciona, olha, a empresa X está em recuperação judicial, a população em geral já imagina que a empresa já fechou, já está falida. Foi um golpe. Isso, que foi nessa vertente. Mas não, a recuperação judicial, ela veio hoje, claro, muito mais a visão da recuperação judicial vem da questão do segmento, da oportunidade. Tivemos agora recentemente, né, toda essa crise sanitária global através do Covid, que muitas empresas não fecharam as portas por conta do Instituto da Recuperação Judicial. Tiveram a oportunidade de ter esse momento de recuperação judicial para que pudesse equilibrar o seu caixa, a sua viabilidade, manter os empregos, e que hoje muitas dessas já até estão cumprindo ali o plano de recuperação judicial, já iniciaram o pagamento desses credores. Então, hoje a recuperação judicial ela está muito mais vista com bons olhos e acessível a essas empresas que estão ali dentro dos requisitos que a lei estabelece. Falando em requisitos, vamos falar em requisitos, porque assim, uma dúvida que paira. No caso da Americanas, talvez a dúvida seja até maior, né? A Odebrecht, você sabe por que entrou em recuperação judicial. A Oi, ninguém entendeu muito direito por que entrou, né? Porque todas as outras empresas, no período em que ela teve problemas financeiros, Sim. Todas as outras concorrentes dela tiveram uma expansão enorme, né?
uma expansão enorme. A única que teve problema foi a Oi. E aí vamos falar dos requisitos para se aceita um pedido de recuperação judicial. As americanas hoje falam que, nossa, é o nosso contador lá, rapaz, você acredita que ele esqueceu de computar os juros dos bancos? Os donos são banqueiros, entre outras coisas. Por mais que se queira que a empresa continue, etc., dúvida na cabeça de quem está de fora, né? A pessoa que comenta no WhatsApp. Que tipo de barreira pode-se ter para impedir que uma empresa se dê um golpe, né? Que esse dinheiro seja drenado, essa saúde financeira seja drenada propositalmente para enriquecimento ilícito, levar para algum paraíso fiscal, etc. e tal, e ter um prazo de recuperação que ninguém sabe se vai dar certo ou não. O que tem na lei que impede isso de enquadrar na recuperação judicial um golpe claro? Correto. Bom, a lei... para os contadores, não um golpe Correto. Claro para a população, porque a gente não sabe direito como é que as coisas estão lá. Correto. De verdade. Bom, a própria lei, ela estabelece ali os requisitos, né, que o inicial, claro que americana, muitos anos, mas ali o inicial, que nós já comentamos aqui, é que esteja em atividade no mínimo de 2 anos. A lei tem os requisitos em que a documentação tem que ser apresentada, várias documentações para que o juiz possa deferir esse pedido. Então, quando se há um indício, tá, de alguma inconsistência na contabilidade, o juiz, antes mesmo do deferimento da recuperação judicial, ele determina que haja uma perícia técnica, para que verifique realmente se há essa inconsistência. Tá? Então, assim, a recuperação judicial na própria análise ali do deferimento ou não, já tem toda essa análise de toda essa viabilidade. Então, até mesmo essa questão do que, na realidade, a recuperação da Americanas, ela está no momento muito... está no ápice, no auge, então a mídia está ali, os credores, então assim, há muitas conversas, como você mesmo disse, há muitas conversas em WhatsApp, então eu acho que é até muito cedo para a gente debater ainda uma questão de inconsistência de contabilidade. Há essa informação, mas nada comprovado até o momento. Alegada por ela, vamos lá. Sim, alegado, mas haverá ainda uma análise, haverá todo um contexto. Então, se ela solicitou, se ela requereu a recuperação judicial, é porque ela apresentou todos os requisitos ali necessários para ter o seu deferimento. Essa que perícia foi nem sempre nem sempre, não é obrigatória. É porque assim, uma recuperação judicial, quando se apresenta, por exemplo, nós acabamos de falar aqui das americanas, vamos repetir. Okay. A quem interessaria a falência das americanas? Ninguém. Nem aos credores, nem aos funcionários, nem à sociedade. Então, dentro de todo esse interesse de que ela continue, talvez a perícia não seja pedida. Realmente, há um interesse, nenhum credor, nenhum funcionário tem o interesse de que a empresa decrete a sua falência. O próprio credor, né? Se ela fechar agora, vou ter que disputar o espólio. Qual que é o espólio? Sim, o que ela tem? Ela deve 40 bilhões, valia 2. Hoje não vale 500 milhões. Isso. Não vou receber. Vinícius. É verdade, mas assim, aí entraria no processo falimentar, né? Aí pagam os trabalhistas, depois os fornecedores, depois o governo. Isso, aí tem a sequência ali dos pagamentos, né? Era outro, mas realmente se houver passivo descoberto, né? Mais passivo do que ativo, né? Aí realmente é mais perigoso, né? Alguns credores vão ficar sem receber. Realmente, ou a dívida vai continuar, na verdade, aí vai para a pessoa física, né? Tem esse detalhe, a Lívia poderia tratar isso para nós. Mas assim, em relação à Oi, Paulo, a Oi foi má gestão, abertamente. A Oi foi daquela safra das empresas das campeãs nacionais, né?
especialmente no governo Dilma, né? Oi, a JBS, enfim, né? Que tiveram problemas administrativos mesmo, né? Por isso que chegaram nessa situação que chegaram. Porque realmente a Vivo cresceu bastante, a outra, claro, né? Por aí vai. Na época ainda a expressão, a juventude gosta disso, né? A expressão de interrogação é feita como oi? Não existia. Ela teve problemas operacionais também depois. Mas o que eu quero te perguntar, Lívia, é o seguinte, assim, quais são as vantagens e desvantagens para as empresas de entrarem numa recuperação judicial? Porque para o senso comum, assim, para o grande público, a empresa criou, ela deixou chegar nesse ponto, né, para poder entrar, né? E lembrar que é uma repactuação de dívidas, né? Em geral se alonga o prazos, né, das dívidas, se renegocia juros, enfim, se tem condições melhores, né? Mas assim, a empresa tem desvantagens também, né, de pedir recuperação judicial? Quer dizer, como é que você vê isso? Olha, na minha visão, né, de recuperação judicial, a questão das vantagens, tá? Inicialmente, a empresa com deferimento, ela tem ali o período de blindagem, né, que é um período de 180 dias, sendo prorrogados por mais 180 dias. Então, ações, né, devem ser suspensas nesse período, até mesmo para a empresa poder continuar suas atividades sem ter nenhuma expropriação de seus bens, né? Então é um benefício, é uma vantagem que a empresa tem para ela ter um fôlego necessário para que lá na frente ela possa vir a cumprir o seu plano de recuperação. Tá? Que esse plano, né, até entrando nessa questão, é apresentado num prazo de 60 dias, que entra a questão das condições de pagamento, né? Que vem o deságio, prazo para pagamento, período de carência. Então, essa reorganização da empresa, toda essa situação de um plano de recuperação, desse período de blindagem, ele vem com o objetivo de reorganizar a empresa. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem para a empresa que requereu ali a sua recuperação judicial. Desvantagem... Bom, Vinícius, sendo muito sincero, eu não consigo vislumbrar tamanha desvantagem para a minha empresa que solicitou ali a recuperação judicial. Tá? Até porque, nem de imagem. Até por a de imagem, inicialmente. Tá? Inicialmente tem aquela questão com os fornecedores, então tem toda aquela conversa para o fornecedor, o credor, na realidade. Então ele realmente se assusta, né, quando uma empresa que está ali em parceria com ele entra em recuperação judicial, mas com o decorrer do tempo, esse relacionamento muitas das vezes é restabelecido, tá? Até mesmo para a empresa continuar suas atividades. A questão da imagem, realmente há algo que é um pouco... que não há muita vantagem. Mas já foi pior, Mas né? assim, foi muito pior. Hoje, como nós falamos aqui no início da nossa entrevista, no início era um tabu. Hoje em dia, a recuperação judicial já está sendo vista com outros olhos. Já não é mais vista como uma falência. A empresa está em recuperação judicial, nossa, ela faliu. Não, a sociedade enxerga de uma outra forma hoje. Isso na minha visão, tá? No meu dia a dia, no dia a dia nosso ali de trabalho com empresas que estão em recuperação judicial. Mas eu concordo contigo. Agora, uma outra questão é a seguinte, uma tese que surgiu aqui em Mato Grosso, inclusive, né, na litigância, na advocacia, acabou virando nacional, né? Da questão da recuperação judicial da pessoa física, né? Não existe legislação para isso. Só que no caso do agronegócio especificamente, né? Houve um caso, acho, da empresa Pupim, né? Do Pupim, lá em Campo Verde, né? Isso. Que assim, no agro, os empresários rurais fazem muita compra em nome da pessoa, do CPF deles, né? E não do CNPJ. Então essa tese foi apresentada e foi acolhida, acho que pelo STJ já, né? De poder misturar, né? Isso. Hoje o produtor rural, ele tem a oportunidade de requerer a recuperação judicial, tá? Então, até porque as notas fiscais, o produtor rural é o trabalho dele ali na pessoa física, né? Então, tem essa oportunidade hoje de poder requerer a recuperação judicial. Como bem dito, essa tese foi, essa discussão, claro, nosso estado aqui do agronegócio iniciou aqui no nosso estado e que hoje a lei já até alterou e vários julgados todos favoráveis ao produtor rural.
Ou seja, as dívidas da pessoa física também podem entrar na RJ, Do produtor né? Foi rural. isso, né? Tem isso. Bom, eu sempre falo o seguinte, legislação no Brasil é o seguinte, se você olhar o que está no papel, você acha maravilhoso. Você põe para funcionar, a coisa não funciona daquele jeito. Nós estamos falando aqui da recuperação judicial, já tem, pelo menos, a boca miúda, em alguns casos, de empresas que provocam. Estão com um lucro muito apertado, está tudo muito apertado, vamos entrar em recuperação judicial. A gente tem 2 anos de folga para pagar todo mundo, etc. e tal, e a gente sai desse sufoco. Também virou uma ferramenta não só para quem está em condição de recuperação judicial. Quando as coisas estão muito apertadas, falam, não, peraí, vamos fazer o quê? Vamos dar uma apertadinha aqui e que a gente entra em recuperação judicial. A gente tem 2 anos para dar uma folga, dá até inclusive para a gente, quando voltar maior, né? Porque a situação não é tão periclitante assim. Paulo, Sim. essa é uma visão muito... uma visão de credor, sendo muito sincera com você, tá? Mas a nossa realidade no dia a dia, atuando com recuperação judicial, a realidade não é essa. A realidade, o empreendedor, o empresário, a empresa, ela está realmente passando até porque a gente tem que apresentar a documentação contábil, tem todo o caixa, tem toda a viabilidade ali. Então, empresas que possuem esse intuito, né, na hora ali do deferimento, isso pode ser que tem recuperação judicial que é indeferida. Certo? Não, sim, entendi perfeitamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, sim. A lei analisa o enquadramento ou não, é só isso. Sim. Se foi uma questão de má administração, os motivos que levaram a tal situação não são analisados. Até porque fogem Mas no decorrer da recuperação eles são... Não, no decorrer da recuperação, estou falando antes da recuperação. Okay. O que acontecia com a empresa antes, isso foge da alçada da justiça para julgar. Ela só vai olhar os documentos e a situação da empresa, se ela se enquadra ou não. Se foi provocado ou não, se a coisa... Não, deixa acontecer. Tá melhor acontecendo para a gente do que não acontecendo. Olha, Paulo, como eu disse, dos últimos 3 anos apresentamos a documentação, correto? Sim. Sim. Não. Agora, se a mentalidade, a se intenção, foi intencional, aí já se foi foge da nossa alçada não. ali, né? Exatamente. O julgamento é dali, da apresentação da documentação para depois. Como se chegou até lá, não cabe a ser analisado. Por exemplo, americano, vão julgar como ela chegou nessa condição? Não. Simplesmente se entra, se adequa ou não se adequa à legislação para ter concedido ou não. Não é isso? Sim, mas até o momento da inicial, né? Posteriormente, aquilo ali deferiu a recuperação judicial. Posteriormente, se houver alguma inconsistência, aí já seria uma outra questão. É o posterior, depois. Né? Até se chegar a esse ponto, não faz parte, e nem do trabalho da justiça, de analisar. Faz a situação da empresa e se ela se enquadra ou não. Sim, Vinícius? Então, o que é importante lembrar, assim, não é uma absolvição, né? Tá tudo certo, né? As fraudes, se eventualmente houve fraudes, né? Porque tudo sinaliza para isso, né? São 20 bilhões de reais, né? No caso da Americanas, por onde foi e tal. Houve problemas da empresa de auditoria, está sendo muito acusada, a PwC, né? Pricewaterhouse, né? E aí, como que é feita a responsabilização? Você podia esclarecer isso, Lívia, quer dizer, porque é uma empresa de capital aberto, tá? Lembrar, uma empresa que tem ações na Bolsa de valores, né? Os principais acionistas são o Jorge Paulo Lema e os outros, né? Que são os fundadores, né? Mas tem outros, né? Então, como é que se dá essa responsabilização para trás, né? E vamos lembrar também que não é exatamente uma maravilha, né? Porque é uma cogestão quase entre os credores e a empresa, né? Qualquer pagamento você tem que acertar com a Assembleia de Credores, né? Então, você podia abordar isso, Lívia, por favor. Bom, a questão a questão do crime falimentar, né? Então, se houver no decorrer da ação judicial, houver algum indício, alguma comprovação de que realmente houve uma fraude, algo nesse sentido, aí as penalidades estão ali na lei para que sejam responsabilizadas, né? Então,
como eu disse, há muito cedo ainda para discutir sobre isso, mas há penalidade sim, se realmente for comprovado que houve uma fraude, que houve algo que não se condiz ali com o que a lei estabelece. Muito bem. 7h49. Quero agradecer aqui a Lívia Queiroz, que é membro da Comissão de Estudos da Lei de Recuperação Judicial de Falências da OAB. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por disponibilizar seu tempo para a gente aqui. Eu que Até agradeço. uma próxima vez. Obrigada, agradeço a todos, os presentes, os ouvintes, e estamos à disposição. Obrigado, Vinícius.